Olá, tudo bem? Nessa edição você vai ver como controlar os parasitas externos do gado com o Colosso. O quadro em discussão traz um bate-papo sobre a importância da biosseguridade para barrar a chegada de doenças como a influenza na avicultura brasileira. Bora começar? Com certeza você já ouviu falar no ectoparasiticida Colosso, produto para o controle de carrapatos, mosca dos chifres e berne. Conheça agora as vantagens de usar a apresentação Puron do Colosso no rebanho. Na hora de escolher uma solução para combater parasitas externos no gado, o que você procura é eficiência ou praticidade? Você pode ter os dois usando apenas um produto, o ectoparasiticida Colosso Puron. Ele atua contra os principais ectoparasitas de bovinos, que são eles o carrapato, o berne e a mosca dos chifres. Então ele elimina o parasita e também auxilia ali repelindo uma possível reinfestação naqueles ambientes que tem um desafio maior. O principal diferencial dele ali vai ser em relação ao seu veículo, que permite um bom espalhamento pelo corpo do animal. Toda a tecnologia envolvida na fabricação do Colosso faz com que ele se espalhe bem pelo corpo, tendo assim uma boa eficácia. O Colosso Puron está disponível nas apresentações de 1 e 2 litros. O tratamento Puron ele é preferencialmente utilizado em relação ao tratamento injetável quando a gente pensa contra ectoparasitas, porque são produtos que atuam por contato. Então, ao invés de fazer uma aplicação que pode promover um estresse no animal, um tratamento Puron ele é mais rápido e provoca menos estresse aí no rebanho. Por não precisar da agulha. Isso, por não precisar fazer uma aplicação com agulha no animal. O Colosso Puron é composto por 3 princípios ativos, sirpemetrina, clorpirifos e citronelal. Ele tem alta eficácia no combate aos principais parasitas externos, mas para ter sucesso no tratamento é importante seguir algumas recomendações. A aplicação do Colosso Puron, você toma por base o peso do animal. Conforme o peso do animal, você faz o cálculo da dose, que é de 10 ml para cada 100 kg. E é importante respeitar que nunca se deve passar 50 ml por animal, mesmo animal pesando mais de 500 quilos. Então você faz o cálculo da dose, coloca ali no copo dosador que é acoplado ao frasco do produto e faz o tratamento no fio do lombo que a gente fala, no meio das costas do animal, iniciando pela cernilha e terminando ali na inserção da cauda. Então a gente faz o primeiro tratamento, se ainda tem produto, vem voltando até terminar a dose. O veterinário também orienta evitar a aplicação em animais que estejam sujos ou molhados. Em caso de chuva, é importante liberar o bovino só depois de 2 horas do tratamento. É importante aguardar essas 2 horas, porque a chuva ela pode lavar, né, o princípio ativo que está sobre o corpo do animal. Então é importante que a gente espere que o produto tenha atuação, que ele espalhe bem pelo couro, aí sim liberar esse animal, que se ele receber uma eventual chuva aí, não vai perder tanto princípio ativo assim. O produto deve ser armazenado em uma farmacinha longe de luz solar, calor excessivo e umidade. Essas condições podem interferir na eficácia do produto. Se o produtor tem dúvidas, é importante consultar a bula. É importante sempre seguir as recomendações de bula, as doses, as indicações, os períodos de carência. Além disso, contar com uma boa orientação do médico veterinário. Dessa maneira faz aí um bom controle dos ectoparasitas, tendo bons índices produtivos. É criador de cavalos? Então atenção a essa dica da médica veterinária Raquel Albernaz. Olá, nosso assunto de hoje é a laminite dos equinos. E eu, Raquel Albernaz, médica veterinária da Ouro Fino, convido você que gosta de cavalo para me acompanhar nesse vídeo. Os cascos constituem a base de apoio do cavalo e na laminite toda essa estrutura entra em colapso e o cavalo perde o seu mecanismo de sustentação. O diagnóstico da laminite deve ser feito mediante exame clínico e raio-x. Visualmente, um cavalo com laminite tem um andar enrijecido, apoiando em talão. E muitas vezes, nos casos mais graves, podem até permanecer deitados por longos períodos. O
tratamento da laminite tem como objetivo estabilizar a estrutura do casco e também fazer o controle da dor, que pode ser feito com os anti-inflamatórios não esteroidais da Urufino, como por exemplo a fenilbutazona, OF, que é reconhecida pela sua ação rápida. Mas lembre-se, fenilbutazona, OF, somente na veia. Ou também pelos nossos Maxicans. A gente tem o Maxican Gel, muito prático, pode ser feito diretamente na boca do cavalo, e o Maxican 2%, ou na veia ou no músculo. Esses dois produtos aqui são muito bons porque têm efeito colateral mínimo no cavalo. Então lembre-se, controle da dor na laminite é fundamental para o sucesso do tratamento. O Ouro Fino em Campo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o quadro em discussão é sobre doenças emergentes na suinocultura americana. Fica aí que eu te espero aqui. O fim da mastite começa aqui. Mastifin, tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mastifin é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7,5 milhões de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Ouro Fino. Tecnoshow Comigo 2016, a marca da inovação rural, exposição de máquinas, equipamentos, veículos, tecnologias, animais, palestras, pesquisas, novas técnicas e variedade nos plotes agrícolas, tudo para melhorar a produção no campo. Tecnoshow 2016, a marca da inovação rural, de 11 a 15 de abril em Rio Verde, Goiás. Realização Comigo. O programa está de volta. Os Estados Unidos convivem com algumas doenças que trazem um impacto econômico para a suinocultura e avicultura do país. Mas quais são as chances dessas enfermidades chegarem ao Brasil? A gente fica sabendo agora. O Ouro Fino em Campo recebe Paulo Arruda, o Paulo que é médico veterinário e professor de uma universidade nos Estados Unidos, é brasileiro, mas vive há muitos anos lá nos Estados Unidos e vai trazer um pouco dessa vivência com algumas doenças que estão chegando lá nos Estados Unidos e não estão ainda aqui no Brasil, né, Paulo? Primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Juliana, queria agradecer pelo convite. Ajudar vocês aí a fazer um update nas doenças que a gente tem nos Estados Unidos e não tem aqui ainda. Pois é, então vou começar com essa pergunta. Quais são essas doenças que hoje já são comuns por lá? Então, Juliana, a gente tem duas principais doenças que afetam quase o rebanho todo nos Estados Unidos e a gente não tem aqui ainda. Uma vai ser a PIRS, que já está nos Estados Unidos há mais ou menos 20 anos, e a outra vai ser o PED, que acabou de entrar nos Estados Unidos, que provavelmente veio dos países asiáticos, principalmente na China. E elas têm um impacto muito grande economicamente nos Estados Unidos. A PIRS, a gente tem algumas vacinas, mas como o vírus se muta muito rápido, então a vacina tem que ser específica para aquele vírus que a fazenda tem. E essa é a doença mais importante dos Estados Unidos no momento, economicamente, e também causando problemas clínicos nos animais. E que tipo de problemas? Elas são doenças respiratórias, doenças entéricas? Que tipos de doenças? Certo. Então, a PIRS, no caso, vai causar bastante problema reprodutivo, causando aborto dos animais. E quando os animais ficam mais velhos, a terminação causa muito problema respiratório. E o que acontece é que coloca o animal com uma probabilidade maior de desenvolver doenças secundárias bacterianas. E esse é o caso da PIRS. Do PED, o que vai acontecer é um tipo de coronavírus e vai causar diarreia nos animais. Vai diminuir a absorção de comida e causar diarreia e causa, nos Estados Unidos, a mortalidade de 100% dos leitões na primeira semana de idade. São doenças altamente contagiosas, então? São. Esse é o problema principal dessas doenças, que
mesmo com a biosseguridade americana, que a gente acredita que esteja no nível bastante alto, a gente tem dificuldade grande de controlar o espalho e a disseminação desses vírus, principalmente. E esse é o medo todo de uma doença dessa entrar no território brasileiro. Muito dinheiro está investido nos Estados Unidos na prevenção, na biosseguridade, para evitar de ser contaminado com essas doenças, principalmente porque a capacidade de espalho, os danos econômicos e os sinais clínicos da doença. Bom, você comentou aí muito de doenças na suinocultura americana, né? Mas a gente tem escutado muito a questão da influenza, que é uma doença na avicultura. Como que está o panorama dessa doença por lá? Então, a parte interessante da influenza é que o vírus da influenza, na verdade, pode infectar os seres humanos, o suíno e as aves. As aves sendo o principal, tipo o cargo-chefe da influenza. E a gente, no ano de 2013, 2014, a gente teve o maior surto de doença infecciosa nos Estados Unidos, que foi o surto da influenza de alta patogenicidade. Um prejuízo econômico gigantesco, igual eu falei, o maior surto de doença infecciosa nos Estados Unidos é na parte animal. E o que aconteceu foi que a doença começou a se espalhar muito rápido, a gente não conseguia, a gente até hoje não conseguiu entender como é que o vírus estava se espalhando e causa mortalidade de quase 100% das aves. Felizmente, esse tipo de vírus não consegue, não tem capacidade de infectar mamíferos ainda, então só aves. Até agora foi controlado nos Estados Unidos, a gente colocou em suínos e na parte de pesquisa, a gente viu que o vírus não é adaptado na parte suína e nem nos seres humanos a gente nunca viu um caso. Então está mais nessa parte aviária, a gente não está vendo casos mais, mas o que acontece é muitas aves migrando no continente americano e descendo para o interior da América do Sul, então a biosseguridade se torna bastante complicada para controlar essas aves migratórias. Então esse é um dos pontos. A gente tem influenza no Brasil, mas não de alta patogenicidade. Bom, então agora a biosseguridade tem papel fundamental para prevenir que essas doenças cheguem aqui no Brasil, né? Exatamente. Como elas têm uma capacidade de disseminação muito rápida, esses vírus são bastante eficientes. Uma vez que o vírus entrou no país, fica muito difícil de controlar, especialmente com biosseguridade no Brasil e em outros países, fica bastante difícil de controlar onde cada fazenda é, como os animais movem de fazenda para fazenda. E tem aquele ditado que essas doenças exóticas não é se a gente vai ter ou não, é quando elas vão chegar. Mas a biosseguridade tem um papel bastante importante para evitar dessas doenças entrarem no Brasil. A gente viu que o PED, por exemplo, já está em alguns países da América Latina, está muito perto aqui do Brasil. Então, o controle de entrada de animais, entrada de produtos, fronteiras. Então, assim, a Pierce está nos Estados Unidos tem 20 anos, entendeu? E aqui a gente não tem nenhum caso até hoje, entendeu? Assim, é falta de a gente procurar ou a gente não tem mesmo. Essa parte de biosseguridade se vira-se muito, muito importante. Principalmente na parte econômica, que uma vez essas doenças entraram, se torna, mesmo elas não sendo de restrição para exportar, entendeu? Importar animais e exportar, o problema é na produção mesmo. O impacto nos Estados Unidos que a gente viu foi gigantesco. A gente está preparado para o impacto desse? O que a gente vai fazer se a doença entrar aqui ou não? Então, a biosseguridade, na verdade, é a coisa mais importante quando se trata dessas doenças aqui no Brasil. Você falou ali da questão econômica, né? E por o Brasil não ter ainda essas doenças, acaba sendo uma oportunidade, né? Em termos de exportação, né? Então, exatamente. Mesmo não sendo barreiras econômicas para alguns países, entendeu? Só o dano na produção animal, o dano que o PED fez todas as fazendas americanas, a maioria perdia 3 a 4 semanas de produção de leitão, nenhum leitão sendo produzido por 4 semanas. Aí você imagina o produtor ter que sobreviver com 4, 6 semanas sem produzir animal nenhum. Então, assim, tem esse dano, além do dano de exportação. Então, a gente tem que aproveitar que a gente não tem essas doenças, por qual motivo que for, a biosseguridade que a gente tem, o governo protegendo, ou mesmo o clima, que favorece muito o Brasil comparado com um lugar que tem, entendeu, um inverno muito gelado, que esses vírus sobrevivem muito melhor num clima gelado do que aqui no Brasil, que é um clima tropical. Então acaba que é ruim para disseminação de mosquito, doença em mosquito, mas para essas doenças virais ajuda muita gente aqui. Ok, Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo, trazendo um pouco do panorama aí dessas doenças emergentes nos Estados Unidos e as chances delas chegarem aqui no país, que pelo que você falou ainda são pequenas, mas o país tem que se preparar, né, para caso isso ocorra, né? Muito obrigado, Juliana. Vamos, até a próxima.
Bom, você pode sugerir temas aqui para o quadro em discussão, é só mandar um e-mail para ourofinincampo@ourofino.com ou então mandar sua sugestão no WhatsApp 16 98181 8687. Vamos ver os destaques de hoje? Colosporin, fenilbutazona OF, Maxican 2%, Maxican Gel. Consulte sempre um médico veterinário e siga as doses e as recomendações de bula. A edição de hoje termina aqui. Amanhã tem Ouro Fino em Campo ao vivo às 11h30 da manhã, hora de Brasília. Não perca. Tchau!